Cotidiano e o Diário da Saúde. E hoje, no Diário da Saúde, nós vamos fazer um alerta a respeito das mochilas, do peso das mochilas. A gente está cansado de ver as crianças saírem vergadas, né, debaixo do peso das mochilas, e ouve-se falar que faz mal, mas nem todo mundo leva isso a sério. Então nós vamos falar com quem entende do assunto, que é o Dr. Alexandre Elias, médico neurocirurgião, especialista em coluna vertebral. Doutor Alexandre Elias, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Luiz, aos ouvintes do Cotidiano, o prazer é todo meu. Doutor Elias, o excesso de peso da mochila pode de fato prejudicar a coluna das crianças? Pode, na verdade, tanto adulto quanto criança, nenhum deles deve carregar excesso de peso. A criança, principalmente porque tem uma coluna vertebral em formação. Então, ela deve evitar o excesso de peso até mais do que o próprio adulto. O que a gente orienta é que a criança não carregue mais do que 10% do peso dela como peso adicional. Então, você vê lá o peso do seu filho e a mochila tem que carregar 10% daquele peso, né? Exato. Além disso, o ideal é eu preciso carregar mais do que isso. Então eu devo usar aquelas mochilas de rodinha, que são mochilas que você empurra ao invés de carregar aquele peso todo. Certo. Agora, o que eu sempre digo é que o problema é que as crianças têm uma resistência à mochila de rodinha. E aí fica aquela briga do pai com as crianças. Mas se o peso for excessivo, o pai deve tomar uma medida. Olha, é melhor usar de rodinha mesmo, porque senão pode começar a ter algum problema. E ainda tem uma coisa, o senhor falou da resistência das crianças, né? Geralmente os pequenininhos é que aceitam a de rodinhas, né? Sim, sim. Crescer um pouquinho já quer aquela das costas, mas o agravante que eu vejo, doutor Elias, é que eles não usam as duas alças, né? Exato. Principalmente os adolescentes, eles só usam de um lado só, então fica aquele peso todo de um único lado, num único ombro. Fica desproporcional, isso sem dúvida pode levar a um quadro de dor, né? O ideal é você vestir essas bolsas dos dois lados, você põe nos dois ombros e com isso você distribui o peso. Algumas delas têm até um suporte lombar, uma terceira cinta lombar, que também ajuda a estabilizar o peso junto ao corpo. O negócio é que essa tal de moda, né, doutor Alexandre Elias, atrapalha muitas vezes, porque esse negócio de carregar a mochila de um lado só, você vê de crianças até os mais velhos, né? Não, e você insiste, eu tenho filho, todo mundo tem, você insiste, não carrega o peso, não sei o quê, põe dos dois lados, fica aquela resistência. Uma coisa interessante que as escolas têm feito é deixar um lugar para as crianças guardarem alguns materiais que elas não vão usar em casa, então ao invés de ela carregar todo dia, ela guarda na própria escola. Certo. Então é uma coisa interessante que evita carregar peso, porque hoje em dia as crianças têm muito mais livros do que tinha-se antigamente. Pelo menos a impressão que eu tenho é que eles carregam muito mais peso do que antigamente se carregava. Até porque o conhecimento aumentou, tem uma série de coisas. E então acho que o problema ele tem piorado essa questão de você evitar carregar peso. Então, por isso que antigamente as escolas não tinham esses espaços, e agora as próprias escolas estão enxergando que é uma necessidade e uma atitude que pode ajudar bastante. Porque se você tem um armário na escola individual, né, que a criança possa deixar o material que vai usar naquela aula e levar para casa só aquele que tem dever de casa, por exemplo, ou até a disciplina do dia para ele estudar, reforçar o que aprendeu, já facilita bastante, né? Já ajuda muito, lógico, evita carregar o peso, principalmente porque é um peso desnecessário. Agora, uma outra coisa que o senhor menciona aqui, doutor Alexandre Elias, é a importância da postura, né?
Porque não é só a mochila que atrapalha aí vamos dizer até assim, a coluna da criança, mas a postura também. E essa postura de pequenininho, às vezes quando é pequeno até que ainda é retinho, mas o que eu percebo é principalmente as meninas na adolescência, quando começa a nascer os seios, né? Elas costumam ficar mais corcundas, envergar um pouco mais. O menino que está crescendo demais também já entorta, né? Que recomendação que o senhor passa em relação a isso, hein, doutora Enis? No caso das meninas, passa a ter um pouco de vergonha do aparecimento do próprio corpo de uma pessoa mais velha. E no caso dos meninos, que você citou, também é uma vergonha porque eles não querem ser tão altos, ser desproporcional. Acho que é interessante, primeira coisa, é conversar isso com eles, para que você não... porque essa alteração postural é o reflexo de uma alteração psicológica. Então, acho que é importante conversar para que a parte psicológica fique estável, fique adequada, isso não gere um estresse enorme, a hora que eles souberem que tudo isso é normal e que todos os colegas vão passar pela mesma situação. E sempre orientar, você tem que andar ereto, lógico, porque senão você pode começar a ter alguns, não nada muito grave, mas sintomas de dor, que são bastante desagradáveis. E aí, no caso de dor, para criança, dor nas costas, dor na coluna, dor na perna, porque às vezes o problema é na coluna, mas reflete em outro lugar, né? Isso pode, lógico. A dor, por mais desagradável que ela seja, ela ajuda o ser humano. Por quê? Porque ela indica que algo está errado. Então, uma vez que você tem a dor, sempre procura um médico para olhar o que está se passando. Tem muita gente que não vai ao médico de medo de ter alguma coisa mais séria. Primeiro que isso é muito raro ter alguma coisa mais séria. E segundo que mesmo que seja mais sério, mas a gente está falando de casos raríssimos, normalmente são dores bem simples de serem tratadas, mesmo que seja um caso mais sério, é muito melhor você pegar as coisas no começo do que deixar para pegar tardiamente. E às vezes não precisa nem de remédio, é uma educação postural, uma série de exercícios, a parte de postura, né? Tem muito a ver com a coluna, tanto de adolescentes, mas também muito de adultos, né? Tem gente que reclama que tem muita dor na coluna lombar, se você orienta a postura, a dor começa a melhorar. Um exemplo bem comum são donas de casa, né? Que inclinam muito o corpo para frente com a perna reta. Isso aí dá muita dor. Então eu vou lavar um copo, eu devo ficar ereto junto à pia. Eu não inclinar, aquele negócio de inclinar para não molhar a roupa, está errado. Eu fico apoiado na pia com o abdômen e o corpo reto. Então a chance desse copo me dar dor passa a ser infinitamente menor. Corrigir, quando a gente, hoje estou gaguejando, corrigir enquanto a gente é novo, os efeitos vão ser muito melhores do que quando a gente vai acumulando a postura errada a vida toda e precisa corrigir na marra no final da vida, né? Sim, não tenha dúvida. E também, assim, independente de você estar criando ou não um problema mais sério, mesmo que você não crie, se você corrigir como mais novo, você evita anos e anos de ter uma dor desagradável, que te limita, esse tipo de coisa. Então, olha, começa de pequenininho, que hoje em dia até o pequenininho que vai para berçário já tem uma mochila enorme de coisa para levar, né? Então, mas enquanto é berçário, a mãe e o pai, quem vai levar na escola e buscar é que carrega o peso, né? Tem que orientar a mãe e o pai nessa hora, porque eles que carregam. Porque não é fácil essa vida de mãe e pai de bebê também, não, porque carrega daqui e dali. E quando tá chovendo, então, que ainda é guarda-chuva, corre, pega menino, deixa menino, né? Então todo mundo sofre. Eu costumo dizer que a criança, o adolescente, naquela fase um pouco mais rebelde, né? Ele só vai entender isso na hora que ele tiver filho. É verdade. E lembrando dos avós, eu como avó estou aqui esquecendo dos avós, não pode. Que avós também que vão buscar os netos nas escolas também penam, carregando as mochilas e às vezes mais os meninos, lógico, né? Não, e essa faixa etária, você já pode ter algum grau de osteoporose ou só de osteopenia, mas é um outro que já é mais fraco. Então tem que tomar cuidado, principalmente com o carregar peso e com a postura, né? Então, e cada vez que eu falo de postura, a gente se arruma aqui na cadeira, viu, doutor Alexandre Elias? Porque é fatal a gente estar mal sentado, né? Então, acho que a gente precisa entrevistar mais vezes
para falar de coluna, porque todo mundo se remexe na cadeira ali quando fala de postura. Pelo menos já lembra e evita dor hoje, né? Pois é. Bom, doutor Alexandre Elias, muito obrigada pelas orientações, viu? Um grande abraço e até outro dia. Eu é que agradeço essa oportunidade para esclarecimentos. Mais informações sobre coluna, se quiser acessar, eu tenho um site que é alexandreelias.com.br ou nas redes sociais, no Facebook, Dr. Alexandre Elias. Lá tem uma série de informações sobre coluna e que é uma coisa que passa a ser ilustrativo e as pessoas podem entender um pouco mais e observar um pouco mais. Muito bem. Então tá aí, gente. alexandreelias.com.br ou no Facebook, Dr. Alexandre Elias. Muito obrigada, doutor Alexandre. Até outro dia. Eu é que agradeço. Um abraço. Tchau.